E sabe quem que pode aproveitar também um pedacinho desse feriadão? Quem? André do Rap. André do Rap. Vai o poder, André né? do Rap vai pegar ainda. Tudo bem, a sexta-feira já perdeu, né? Também não dá pra ganhar tudo na vida, né? Mas é provável mesmo que nas próximas horas o tal do André Oliveira Macedo, popularmente conhecido como André do Rap, entre a bandidagem, ganhe as ruas por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Marco Aurélio Melo, do STF. O André do Rap, só para quem não está associando o nome à pessoa, é uma das lideranças do PCC, né, Pedro? Mas do topo. Do topo. Bandidaço, responsável por tráfico internacional de drogas, foi preso em setembro do ano passado num baita condomínio. Não é um condomínio legal, não é um condomínio ajeitadinho, não, é um tremendaço de um condomínio aqui em São Paulo. Foi preso em setembro e aí veio a decisão do ministro do STF, Marco Aurélio Melo, dizendo, Pedro, que o André do Rap está preso desde o final do ano passado, sem uma sentença condenatória definida, excedendo, segundo o ministro, o limite de tempo previsto na nossa legislação brasileira para prisão preventiva. E aí, por causa disso, como ele não foi julgado, não foi condenado, nem absolvido, nada disso, o ministro deu essa determinação para que ele seja colocado em liberdade. Ele está na penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior aqui de São Paulo, mas as próximas horas devem registrar a saída livre, leve e solto do André do Rap. E aí, Pedro, pra acabar de tirar onda da nossa cara, porque isso aqui é uma disfarçatez. Eu sei da legislação, tem que cumprir e tal, mas eu não tenho ideia de quantos presos no Brasil existem nessa condição do André do Rap, que estão lá sem condenação e estão já cumprindo pena, na prática cumprindo pena, mas não tiveram ainda a sentença definida. Então tem uma lei, tá certo? Não tá certo, tá errado. Lógico que tá errado. O preso tá lá sem que se cumpra os prazos definidos pela nossa lei. Mas justo o André do Rap vai conseguir sair. E aí, o ministro Marco Aurélio, ele faz uma advertência, porque não é assim também, vai saindo e pronto, não é assim. Tem limite, ele tem que permanecer na casa dele, casa indicada ao juízo, atendendo aos chamados judiciais de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. Tá bom pra você, não? É uma completa desconexão com a realidade, né? Não tem a menor ideia do que acontece no mundo do crime um magistrado que escreve essas palavras numa decisão judicial. É óbvio que ele não vai informar o endereço certo e não vai ficar e vai fugir, vai voltar pro mundo do crime, né? E vai escapar da polícia, a polícia vai gastar o nosso dinheiro de impostos em operações, né? E vai ter que fazer isso para chegar de novo até esse bandidaço. Agostinho, esse é um ponto que foi trazido pelo pacote anticrime, que foi aplaudido pela população, né? Foi saudado, porque tinha lá um garoto propaganda chamado Sérgio Moro, né? Que é ovacionado. Que era unanimidade até então, né? Era praticamente unanimidade. Que é ovacionado por muitos aí, mas que tem aí os seus problemas, né? E por ser o pai da criança, acabou desvirtuando. E esse dispositivo que diz o seguinte: prisão preventiva, que agora pode ser chamada de temporária também. Se ela tem que durar 90 dias, tem que ser justificada em 90 dias. A prisão temporária, ela difere da prisão preventiva justamente por isso. Preventiva não tinha prazo. Você decreta a prisão preventiva do sujeito, tá lá preso. Claro, não é razoável que se esqueça o cara lá sem julgamento dentro da cadeia, seja ele quem for. Todo mundo merece, né? Um julgamento, a ampla defesa e tudo isso que é assegurado pelo Estado Democrático de Direito. Ninguém está discutindo isso. Agora, essa investigação é óbvio que vai demorar mais tempo do que uma investigação de um crime, de um assalto a uma padaria, que pelas câmeras de segurança, pelas testemunhas, você vai chegar até a autoria, vai esclarecer o fato, vai mandar para julgamento, os acusados vão ser condenados ou absolvidos e está resolvido. Essa investigação é sobre o maior esquema do tráfico de drogas do Brasil. Envolve a maior facção criminosa do Brasil.
É razoável que nós tenhamos um cronômetro correndo né, de forma decrescente de 90 dias para decidir sobre a soltura desse bandido? Os indícios que foram apresentados pela polícia e pelo Ministério Público à Justiça mostram que há um envolvimento do André do Rap nessa organização criminosa no cargo de chefia, na cúpula da organização criminosa. Então, por isso, nós vamos dar de ombros, né, para todos esses fatos que nós temos, para todas essas provas que foram colhidas, para atender, né, um preciosismo aí que se colocou na mudança do pacote anticrime, aprovada pelo Congresso Nacional, né, diga-se que de passagem. E outra coisa, precisamos cobrar nossas autoridades também para saber por que não houve um pedido, ou se houve o pedido, por que ele foi negado, depois desses 90 dias da prisão. Se é a lei, né, vamos cumprir a lei, vamos fazer de tudo para que ele não saia da cadeia. Mas o ministro Marco Aurélio Mello, ele sabe que não é incomum que você peça vistas, que você peça prazo para analisar mais um pouco, entendeu? Se ele seguir essa regra aqui, de forma burocrática, porque isso aqui é uma decisão burocrática, é uma decisão burocrática de um ministro que senta a bunda no gabinete dele lá e assina o papel, sem imaginar... Você imagina que tipo de estrago a sociedade esse André do Rap pode fazer estando na rua um dia, 2 dias, uma semana? Bom, para pegar esse sujeito de novo, vai dar muito trabalho. Vai gastar muito dinheiro nosso, né, empenhado na polícia, para conseguir pegar esse cidadão de volta, entendeu? E por que no caso dele há tanta necessidade de soltar tão rápido? A gente já disse aqui, tem um monte de gente, um monte de preso de menor periculosidade que o tal do André do Rap, que também está vivendo essa situação de que não foi julgado, está correndo prazo e a justiça não cumpriu o que diz a lei. Só que nesse caso do André do Rap, com certeza, Pedro Campos, ele deve ter um tremendo advogado, mas um baita advogado, um colegiado de advogados, que fez o ministro Marco Aurélio Mello se convencer de que nesse caso, a lei tem que ser cumprida à risca. Tem que ser cumprida à risca, impondo à sociedade o risco de novos crimes, de pessoas mortas, entendeu? Porque é disso que se trata. Está se falando de um cidadão, de um sujeito extremamente perigoso. A gente viu esses dias, né, Pedro, a ramificação do PCC pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Na América do Sul já se sabia que havia ramificação do PCC mesmo. Chegou na Europa. Enfim, a gente tá brincando com coisa muito séria. Coisa muito séria. E aí não dá. Me desculpe, a Suprema Corte, quem faz parte da Suprema Corte, a gente está discutindo agora a indicação de um novo nome, que está sendo colocado em xeque porque se percebeu que talvez o currículo do cidadão não seja aquele que ele diz que é. Tão importante é você escolher um ministro Supremo. Aí vem o ministro Marco Aurélio, e de forma burocrática e irresponsável. Pode ser legal a decisão dele? É legal a decisão dele, mas é irresponsável numa canetada permitir que o tal do André do Rap volte pra rua. Absurdo. Eu vou lembrar um pouquinho aqui sobre a periculosidade do André do Rap, né, que a gente tá trazendo aqui na abertura do Jornal Gente de hoje, né, uma das principais notícias deste sábado no Brasil, né, Agostinho? E a preocupação que se tem, daqui a pouco a gente deve ter uma entrevista sobre o assunto para trazer mais elementos, né, sobre essa apuração da polícia e do Ministério Público. Ele estava sendo procurado pela polícia desde 2014 antes de ser preso. O André do Rap tinha 44 barcos, né, que eram ligados ao esquema criminoso, alguns iates, né, caríssimos, que foram apreendidos, né? E isso corrobora para os indícios que são necessários para se manter um sujeito desse atrás da cadeia. Nós temos à nossa disposição instrumentos de prisão para segurar na cadeia aquele que está sendo investigado antes que ele possa ser condenado. Por quê? Porque condenado, ele pode destruir prova, obstruir a investigação, coagir testemunha. Ele pode fazer, pelo poder que ele tem com dinheiro, da organização criminosa, ele tem a possibilidade de atrapalhar as investigações. Por isso, o sábio legislador colocou lá modalidades de prisão que vêm antes da condenação, né? E nesse caso,
é importante lembrar que em todos os países onde há uma estabilidade, em todos os países que preservam, né, as regras do bom direito, nós temos a modalidade da prisão preventiva, que é a paz social, que é a tranquilidade que se tem para você fazer um julgamento sério, sem a influência de poderosos, aqueles que têm o crime organizado em suas mãos, né? E que, de alguma forma, contrariados aí pelo sentimento de justiça, podem mexer os seus pauzinhos para prejudicar uma investigação policial e do Ministério Público. Então, é mais do que oportuno, nesse caso, também discutir, além do caso do André do Rap, né, que é importantíssimo, qual é a consequência dessa nova legislação que a gente colocou aí nas nossas leis penais, que é justamente o fundamento trazido pelo ministro Marco Aurélio. E os juízes, né, de todo o Brasil precisam colocar a mão na consciência antes de liberar um preso perigoso como esse, né? O Datena fala, a mesma lei que prende é a lei que solta, né? E é a mesma legislação mesmo. Há caminhos na nossa legislação, eu posso garantir isso para o nosso ouvinte, para manter atrás das grades bandidos perigosos, para manter longe do nosso convívio esses que são os grandes narcotraficantes do momento, né? E o André do Rap pode acabar hoje nas ruas mais uma vez e vai ser um longo trabalho de investigação para a polícia chegar mais uma vez até ele.